A paz de nosso Senhor seja convosco, meu irmão, minha irmã, prezados pastores, obreiros. E essa é a minha vontade, é a minha saudação. E eu creio que é de Deus também que você tenha paz e alegria. E eu quero ler a palavra que encontra-se no Evangelho de João, o capítulo 32. Aliás, me desculpe, capítulo 1, versículo 32 até o 34. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal. Deixe o seu like. Falem para outros a respeito deste canal de pregação. Então vamos à leitura. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aqueles que virem descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Meus irmãos, nós temos uma palavra poderosa. Este evangelho foi escrito por João o apóstolo. Mas aqui ele está falando de outro João, que é o João Batista. Note-se que ele diz: eu não o conhecia. Mas não conhecia? João era primo de Jesus em 2º grau, porque ele era filho de Isabel. Isabel era primo de Maria. Mas quando ele está dizendo não conhecia, ele não o conhecia como Messias. E ele traz uma palavra muito importante. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, que coisa gloriosa, meu irmão, sobre aquele que vir e descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João está trazendo duas verdades poderosas. Primeiro, nunca ninguém viu o Espírito Santo. Nunca. Mas João foi anunciado para ele que ele viria descer. João, tu vai ver o Espírito descer sobre ele. Em outros evangelhos, que descer como pomba. Pombo é uma ave, meus irmãos, mansa. Por isso que é um símbolo do Espírito Santo. João, olhando para Jesus, no meio daquela multidão, ele era apenas mais um no meio da multidão, mais um judeu que queria se batizar. E ele sabia que ele era seu primo. Eles não foram criados juntos, porque João foi criado no deserto. Mas quando Jesus vem para ele e começa a batizar, que coisa. Primeiro teve aquela dificuldade. Depois ele está lá no Jordão, batizando. E a própria palavra diz que logo que foi batizado, ele saiu das águas. E o céu se abriu. João está contemplando tudo aquilo ali, o céu se abrindo. E ele viu descendo um pombo. E o próprio Senhor mostrou para ele que aquilo era a forma do Espírito Santo. Então, João, eu estou confirmando que esse é o que batiza com o Espírito Santo, é o Filho de Deus. Coisa gloriosa, meus irmãos. O Espírito Santo nunca foi visto. Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, nós temos uma palavra muito importante a respeito de 7 lâmpadas, né, de fogo dentro do trono, que a Bíblia diz que são 7 espíritos, são 7 atributos do Espírito, conforme está lá em Isaías, parece que é capítulo 11 ou 12, eu estou dizendo de qual agora, se não for no 11, procura, é o Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, aí você vai notar que tem 7 atributos. Meus irmãos, nunca ninguém viu o Espírito Santo, ele é Espírito, Espírito puro, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Essa trindade divina que nós chamamos Deus, Elohim. E o Espírito Santo agora, que coisa gloriosa. Ele desce sobre Jesus.
Foi preciso João ver como pomba que ele estava descendo para entender. Como o Senhor está dizendo, João, eu estou testificando agora, confirmando para ti, que tu estás batizando o Messias, aquele que tu está esperando, está falando, e eu estou dando essa imagem agora, tu está vendo, essa descida desse pombo que representa o Espírito Santo sobre ele, meus irmãos. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. Que coisa gloriosa. Para nós falarmos sobre o atributo do Espírito Santo, que são mesmos atributos do Pai, são mesmos atributos do Filho. Só que o Filho foi visto, o Pai não é visto. E o Espírito Santo também não é visto. Os judeus lá no monte, parece que foi os 70, assim, e a palavra diz que eles viram Deus dele, foi uma caricatura, uma luminosidade assim, de não entender que era o Pai que estava falando. Mas o Espírito Santo nem é assim. Coisa gloriosa. Eu acredito que aquela caricatura que apareceu como a safira seja o próprio Cristo, que não era conhecido, o Filho de Deus. Coisa gloriosa. Eu não vou entrar em detalhe disso para ninguém se misturar. Mas o Espírito Santo, meu irmão, é uma realidade. Muitos de nossos irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Eu era ainda pequeno, pastor, eu devia ter meus 8 anos, 10 anos, quando eu estava na congregação, e o dirigente estava falando a respeito do batismo com o Espírito Santo de um barbeiro crente. Ele estava na barbearia, cortando o cabelo, e ele, de repente, viu como um fio, e viu aquele pombo, numa visão, né? Abrir as asas aí, soprar. E ele foi batizado com o Espírito Santo e falou línguas estranhas. Que coisa gloriosa, meu Senhor. É o poder do Espírito Santo. Ele faz como quer. Prezado obreiro, pastor, companheiro, se encha do Espírito Santo. Deixe que você seja como um barquinho no oceano, no lago, no mar, seja como for. E as tuas velas sejam insufladas, cheias, com o sopro do Espírito Santo. Quer dizer que ele está conduzindo. Temos que deixar que o Espírito Santo nos conduza, meu aleluia, glória a Deus. Isso é uma coisa tão poderosa, a unção do Espírito Santo. E quantos, meus irmãos, tem que orar, tem que clamar, tem que chorar, porque ele vem de uma maneira poderosa, gloriosa, meus irmãos. É o Espírito Santo, é o Consolador, que vem para nos encher. Se apodera, receba, aceite. Viva na plenitude do Espírito Santo, e tu serás uma bênção. E a religião, vamos dizer, não é uma rotina, é uma vida. Você vai ter vida verdadeira, vida abundante. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar, mas antes de orar eu quero fazer um convite. Se você deseja aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, abaixo no link você vai encontrar todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. E vamos orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu te agradeço por este momento. Aleluia. Glória ao teu nome. Quando estou sentindo a tua presença, Senhor, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, dando dia de bênção, alegria e a unção do Espírito Santo. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.